meados de 2000, o Portland Trail Blazers passou a ser conhecido como Portland Jail Blazers, devido à maioria de suas estrelas terem algum tipo de problema com a lei. Uma época tão sombria na história da franquia que um presidente pediu demissão por ter um time tão problemático em suas mãos, onde havia pedidos para que o time fechasse as portas e saísse da liga por tantos problemas extra-quadra que a equipe enfrentava. Mas para entendermos como tudo aconteceu, primeiro vamos voltar para os anos de 1970, quando a franquia ingressou na NBA através do plano de expansão e logo de cara já se tornou um dos principais times da liga por conta do seu grande público, que com apenas 7 anos já tinha se tornado campeão sob o comando do lendário coach Jack Runcie e sua maior estrela, o Bill Walton, que conseguiram bater de frente com o icônico Philadelphia 76ers do Dr. Julius, fazendo uma verdadeira festa para sua cidade, eufórica por conta do seu primeiro título. E na década seguinte, com a chegada do Clyde Drexler, o time continuava sendo muito empolgante de se acompanhar e registrava recordes quando o assunto era lotar a sua arena. E mesmo sendo jovens, já tinham uma forte tradição de ir aos playoffs como contender e sendo campeões de conferência em 2 ocasiões, em 1990, quando perderam para os Bad Boys do Detroit Pistons, e em 1992, quando perderam para o Chicago Bulls do Michael Jordan. Porém, o fim da era Clyde estava terminando, e essa década, apesar de não ter tido um campeonato, deixava os torcedores satisfeitos, pois em meados dos anos 80 e 90, a Conferência Oeste era dominada pelo Los Angeles Lakers, do Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson, assim como pelo Houston Rockets, do lendário pivô Hakeem Olajuwon. E como no draft de 84, o Portland deixou passar o Michael Jordan e o próprio Hakeem para selecionarem um Sam Bowie, que infelizmente por conta de lesões recorrentes, fez com que o time tivesse o seu planejamento de reconstrução interrompido para a década seguinte. E antes dos anos 90 começar, o time já enfrentava vários desafios, começando pelo fato que demitiram em 86 o lendário coach Jack Runcie e colocaram no seu lugar o Mike Schuller, que até então nunca tinha assumido um time da NBA. E em 1988, o cofundador da Microsoft, Paul Allen, de 35 anos, comprou a franquia por 70 milhões de dólares, se tornando até então o proprietário mais jovem a possuir um time do Big Four dos esportes americanos. E na sua primeira temporada como dono, foi marcada por turbulências, pois surgiram conflitos sobre quem deveria começar como titular na equipe, já que o Kiki Vandeweghe e o All-Star Steve Johnson sofreram lesões. Eles foram substituídos pelo Jerome Castle e o Kevin Duckworth, algo que abalou o vestiário da equipe, tendo inclusive o próprio Clyde acusado de minar a liderança do recém-chegado técnico Mike Schuller, e tendo apenas 25 vitórias e 22 derrotas no começo da temporada de 88-89, ele foi demitido, dando espaço para que o assistente técnico Rick Alderman assumisse o cargo principal do Portland Trail Blazers. O time, que era ruim defensivamente, passou a ser bom, e como eu citei, chegaram nas finais de 1990 e 1992. E provavelmente inspirado no comercial do Super Bowl de 85 do Chicago Bears, eles gravaram 2 comerciais que faziam referência ao apelido da cidade, Rip City, para engajar a torcida nessa nova fase da equipe de ida aos playoffs. Mas em 1993 e 1994, o time sequer passou da primeira rodada da pós-temporada, acarretando na demissão do técnico Rick Alderman e com a renúncia do GM Jeff Petrie, que era um amigo do ex-coach da franquia. E em 1994, quem assume o cargo de gerente geral agora é o Bob Whitzer, que era conhecido como Trader Bob por sua propensão para trocar jogadores, e que imediatamente começou a reformular o elenco do Blazers, e isso incluía desmantelar o antigo time
time liderado pelo Drexler, que havia chegado em 2 finais da NBA. E sem a sua maior estrela, o recorde de arena lotada havia se encerrado também, junto com várias peças importantes, como o Buck Williams e o Cliff Robinson. E em um esforço para reconstruir rapidamente o elenco, a equipe adquiriu vários jogadores que eram realmente talentosos, mas que tinham uma reputação negativa por vários problemas extra-quadra, como o Isaiah Hyder, que era considerado um jogador problemático devido às suas prisões anteriores por agressão e porte de maconha. Inclusive foi preso antes da sua tão esperada estreia pelo Blazers. E o Rasheed Wallace foi outro que se juntou ao time, tendo uma reputação de ser um jogador temperamental desde a época da faculdade. Mas no meio dessas trocas veio o brilhante Damon Stoudemire, que tinha sido o calouro do ano pelo Toronto, assim como era conhecido como Super Mouse por ser um baixinho de 1,78 m de altura e que tinha estabelecido um recorde de triplo-duplos até então pela franquia do Canadá. E esse novo elenco em 1999, sob o comando do técnico Mike Dunleavy, o time teve seu primeiro triunfo, conseguindo 59 vitórias e 23 derrotas, e varrendo o Phoenix Suns na primeira rodada e passando depois pelo Utah Jazz nas semifinais de conferência. Porém, no próximo round, eles foram varridos pelo campeão daquela edição, o San Antonio Spurs. Com isso, o GM Trader Bob fez jus ao seu apelido e começou a negociar jogadores, onde no meio de algumas estrelas como Scottie Pippen e Shawn Kemp, daria início ao infame Portland Trail Blazers. Isso porque mesmo com a adição de mais talentos, o time perdeu para o Lakers por 2 anos consecutivos. E no último ano, eles foram varridos logo na primeira rodada, fazendo a mídia e os fãs questionarem a escolha do GM, pois diziam que ele não estava considerando a química entre os atletas, chegando ao ponto de um fã aparecer com um cartaz escrito "Troquem o Whitson". E antes da gente seguir com o vídeo, tem um recadinho rápido da Betano, que é a patrocinadora oficial desse canal, e é nela que eu confio para fazer as apostas no meu Celtão, como essa última que eu fiz aqui. E para você que também gosta de futebol, saiba que é ela que patrocina o Brasileirão. Então a Betano está presente de forma confiável em todos os seus esportes do coração. Então caso queira deixar os seus jogos mais divertidos, se cadastre na Betano, mas lembre-se que apostas é para apenas maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Recadinho dado, bora voltar pro vídeo. Apesar da tensão entre os torcedores e o time, as coisas só pioraram quando, em 2001, o astro Shawn Kemp foi internado em uma clínica de reabilitação por conta do uso de cocaína. E mais tarde, naquela mesma temporada, o Trader Bob fez uma de suas jogadas mais controversas ao contratar o agente livre Ruben Patterson, que anteriormente havia sido culpado de estupro e foi obrigado a se registrar como um agressor sexual. E em 2002, a polícia, respondendo a um alerta de segurança da casa do Damon, que embora não houvesse intrusos no local, após sentir um cheiro de maconha vindo da casa e encontraram meio quilo de cannabis em sua posse. A busca posteriormente foi declarada como ilegal e todas essas acusações foram retiradas. E em 2003, vários jogadores, incluindo Rasheed Wallace, Damon Stoudemire e Quintel Woods, foram citados por porte de maconha. E nesse mesmo ano, o Rasheed Wallace foi suspenso por 7 jogos após ameaçar um árbitro, alegando que acreditava que ele estava manipulando os jogos para que a sua equipe perdesse de propósito. Fora isso, ele também já tinha sido suspenso por jogar uma toalha no rosto do seu companheiro de time, sem contar, é claro, as suas inúmeras faltas e suspensões. E ainda durante a temporada de 2003, Zach Randolph e o Patterson tiveram uma desavença no vestiário, onde o Patterson jogou o Randolph no chão, um incidente que mais tarde ficou conhecido como a luta livre da NBA. Mas a rivalidade entre os dois não parou
por aí, pois tempos mais tarde eles brigaram novamente em um treino onde o Zach Randolph deu um soco em seu companheiro que fraturou a órbita ocular do Patterson e que também foi multado em $100 mil pelo Portland por suspeita de agressão à sua esposa. Fora isso, o Bob Wells, e em uma entrevista ele disse: "Nós realmente não vamos nos preocupar com que diabos pensam de nós. Eles realmente não importam para nós. Eles podem até nos vaiar todos os dias, mas eles ainda vão pedir os nossos autógrafos se nos virem na rua. E é por isso que eles são fãs e nós somos jogadores da NBA." E após essa declaração, o Wells foi multado por $50 mil. E mais tarde, em 2005, o Quintel Woods se declarou culpado por abuso de animais ao promover briga de cães em sua casa, tendo seus pitbulls confiscados e sendo obrigado a cumprir 80 horas de serviço comunitário. E o Rod Strickland também pagou na justiça por dirigir embriagado e foi sentenciado a 10 dias de prisão. E no verão de 2003, o comparecimento dos torcedores aos jogos estava diminuindo constantemente, junto com a reputação do time e com uma folha de pagamento exorbitante. O trader Bob anunciou que deixaria o time para se concentrar na outra franquia do Paul Allen, o Seattle Seahawks. E quem assumiu seu lugar foi o Steve Patterson, que logo quis se livrar da fama horrível que a franquia tinha e dispensou jogadores problemáticos, como o Bonzi Wells e o Rasheed Wallace. E foi um longo caminho para o time limpar a casa e se reerguer, sendo necessário muitas trocas de jogadores, assim como de gestores também. E foi somente em meados de 2006, com a chegada do Brandon Roy, LaMarcus Aldridge e posteriormente Damian Lillard, que o time se livrou de vez do seu infame passado de Portland Trail Blazers.